Então, além do que a gente já construiu, né, com toda a base de produção que a gente já desenvolveu, é muito tranquilo agora adicionar pequenos detalhes, tá? Falando especificamente aqui da armadura e de proporções e ajustes do restante do personagem. Por exemplo, aqui eu tenho a nossa modelagem inicial e aqui eu já tenho uns pequenos ajustes que eu fiz de proporção de tamanho de pé, do ajuste da calça dele, alguns detalhes na armadura especificamente. Então, para não ficar longo demais essa série, digamos assim, vou mostrar aqui rapidamente como construir isso. Se alguém fez a modelagem até aqui, com certeza não vai ter dificuldade em fazer esses pequenos detalhes. Então, por exemplo, na armadura, eu não faria originalmente desse jeito, trabalharia com escultura, mas pelo menos dá para ter uma ideia de como é que fica, né, o personagem, fazendo pequenos ajustes aqui na armadura dele, pequenas ranhuras. Então, na verdade, a gente começou construindo ele liso e, por exemplo, aqui na região do abdômen, ele tem pequenos, como se fossem pequenas presilhas ali que fazem esse desenho, e além disso ainda tem como se fossem uns pequenos rebites, uns pequenos anéis. É um detalhe, um detalhe da própria concepção aí do personagem. Então, por exemplo, para fazer essa construção aqui não é nada complicado. Basicamente eu tenho que tomar cuidado, eu vou fazer aqui, ó. Basicamente eu tenho que fazer uma seleção das 4 faces centrais do que eu tenho aqui, fazer um insert, apertar a tecla I, e depois fazer uma pequena extrusão para dentro, ó, uma pequena escala. Então basicamente aqui eu já tenho o acabamento que eu preciso. Claro, eu vou mudar um pouquinho o material, vou fazer a seleção do material da maneira correta, mas é isso, está pronto. Pequenos ajustes, né, das faces para elas não ficarem muito para fora, muito para dentro, enfim, isso tem que ter um pequeno cuidado, requer um pouquinho mais de tempo, mas basicamente é isso. Trabalhar também com a seleção dos nossos edge splits, ó, já fica com outro aspecto. Essas pequenas presilhas aqui também, basicamente dá para selecionar uma face já existente. Por exemplo, vou fazer de duas maneiras. Eu posso fazer uma seleção da face existente, duplicar ela, ajustar o tamanho aqui. Ela vai ficar um pouco atravessada, assim, um pouco enviesada, não tem problema. Depois eu vou pegar a frente desse plane que eu tenho aqui, fazer uma pequena extrusão, uma pequena escala. Ó. Já tenho o visual já parecido com aquela presilha. Claro, ajustar aonde ela vai ficar, o posicionamento, fazer isso com calma, tá? Isso requer paciência. E ao final, essa presilha ela precisa ter uma espessura. Então, como a gente não está trabalhando nesse modelo aqui com o Solidify, a gente pode literalmente fazer uma extrusão a partir daqui. Ó. Tá pronta. Claro, também cuidando os edge splits, tudo isso sempre tem que estar em constante verificação. Ó. Beleza. Então é bastante tranquilo fazer isso, tá? Não tem muita dificuldade. Aí depois eu posso pegar esse mesmo modelo aqui, duplicar ele e colocar lá do outro lado. Requer também paciência para poder girar, para poder reajustar. Isso é bastante tranquilo de fazer. Requer realmente mais paciência do que uma técnica muito específica. Não, é mais paciência para fazer esses detalhes. Eu acabei alterando um pouquinho também a proporção desse acabamento. Acabei fazendo edge splits em outras áreas que eu não tinha feito antes. Então é observação da nossa referência, né? De preferência dar uma olhada no desenho, no action figure, enfim, né? Que a gente está utilizando como base e fazendo esses pequenos ajustes, não tem muito segredo. Aqui na parte da armadura, essas ranhuras dele, uma das maneiras é fazer a seleção de faces. Vou ter que desativar um pouquinho o Solidify aqui, ó. Fazer seleções de faces, onde eu possa fazer um insert e depois uma extrusão para dentro, por exemplo, seria uma das maneiras de fazer isso.
de novo, sempre muita paciência, a gente tem que fazer esse trabalho com bastante calma para que não dê errado, reajustar a posição de edges, inclusive os próprios edges, né, para ter esse acabamento do edge split também. Tá? Se precisar fazer algum recorte com a faca, né, com um knife, para poder encaixar essas linhas, enfim, é realmente um acabamento fino. Eu vou até habilitar o modo de edição nesse meu modelo aqui, ó. Então, se alguém quiser especificamente dar uma olhada como que tá, pode dar uma pausa no vídeo aí e dar uma analisada. E aqui na parte das costas também. Então é tudo uma questão de ajustes finos, tá? Não tem segredo, é trabalho mesmo, trabalho manual. Eu tenho que dar uma olhada com bastante calma. Deixa eu habilitar de novo o Solidify aqui. Trabalhar, obviamente, com o Solidify desativado e depois ativar ele quando precisar. Deixa eu deixar disponível esse aqui também, ó. Entrar em modo de edição para poder enxergar. Então eu não vou fazer esse processo porque realmente é um processo que não requer tanta técnica, é mais paciência, e eu acho interessante isso ser justamente aí uma tarefa, um exercício mental de tentar redesenhar isso da maneira correta, certo? A parte da calça, ela é feita da seguinte maneira. Eu tenho primeiro o acabamento do cinto, que é bastante tranquilo de construir. Aqui eu tinha o meu modelo original, né? Então, basicamente, eu tenho que fazer uma segunda divisão aqui, ó, da nossa calça. Ó, criar com Ctrl R aqui um novo segmento de linha, para que essa região, essa daqui, seja realmente o acabamento do nosso cinto. E depois não sei como chamam essas presilhas da calça, onde a gente passa, né, o cinto, ela basicamente é um reflexo da própria face do cinto. Então tem que escolher aí onde que vocês imaginam que seja o lugar correto. Eu posso, por exemplo, criar a partir do próprio cinto. Eu vou pegar 3 faces aqui, que já são essas faces que estão com uma leve curvatura, e fazer o mesmo exemplo dessas presilhas aqui. Então eu duplico esse objeto, movimento ele levemente, aqui ele vai ficar no mesmo lugar, basicamente no mesmo lugar. Vou dar o tamanho um pouquinho, enfim, dar um leve acabamento. E também eu posso trabalhar com espessura para ele, para que ele fique, ó, com um formato, né, realmente com um volume ali que eu preciso. Ele sim, ele vai ficar solto entre aspas, né? Ele vai fazer parte do modelo, mas ele vai ficar solto, não precisa ficar necessariamente conectado em algum vértice, isso não é um problema. E a fivela do cinto também. A fivela do cinto é basicamente um retângulo e um plane que eu dei, né? Fui fazendo uma modelagem, fazendo uma espessura para chegar nesse resultado aqui. Bastante tranquilo também. Dá para inclusive trabalhar já com essa, por exemplo, eu posso trabalhar direto com essa face aqui também. Duplicar, parece não fazer muito sentido, né? Deixar ela mais retinha assim. Faz o visual de como que eu preciso para essa fivela ficar bem reta. Dá para fazer escalas nas linhas, ó. Seleciona a linha, SX, né, para pegar a altura aqui 0. Aqui é a mesma coisa, SX 0. Aqui eu quero no eixo, eu falei X ou Z, SZ0, SZ0 e aqui SX0. Então a gente consegue deixar ele quadradinho. Fez ele quadradinho, extrusão escala, deleta essa face, deleta de trás, ele tem os dois lados, né? E depois aqui eu posso fazer uma extrusão direta. Pronto, a gente já tem o visual do cinto, da fivela do cinto. Então dá para colocar ele ali, enfim. Não é uma coisa complicada de fazer, requer um pouco mais de paciência. E esses detalhes dos bolsos que eu fiz aqui, basicamente eu fiz um recorte com a faca
Em alguns cantinhos, por exemplo, que eu posso pegar, ó, e fazer um recorte em alguns cantos, para que eu possa fazer disso aqui um bevel e parte dessas linhas aqui eu vou acabar literalmente fazendo um pequeno acabamento. Não chega nem a ser uma extrusão, é um pequeno acabamento, para ele ficar com o formato ali próximo de um bolso. E obviamente sempre trabalhando com os sharps, ó. Ele faz aquela marcação, né? Então não é uma coisa também complicada. Esses cantos que ficam estranhos a gente pode acabar unindo, ó. Então eu posso unir esses dois vértices aqui, por exemplo. Ó, fica melhor. Posso inclusive unir esse aqui também. Pode ficar um canto de triângulo, não tem problema. Só não pode ficar isso aqui, ó. Aqui eu tenho... Se bem que aqui não ficou necessariamente errado. Não ficou bonito, mas não ficou necessariamente errado. Aqui eu tenho uma face com 4 vértices. Ah, não, aqui ficou errado. Aqui eu tenho uma face com 5 vértices. 3 aqui, 4 ali. Então a gente tem que, de alguma maneira, corrigir isso, ó. Aqui eu tenho 4 vértices, aqui eu tenho 4 vértices. Mas o melhor seria isto daqui, ó. Menos linhas ali para atrapalhar. E o acabamento da lateral da calça é simplesmente o Sharp. Seleciona, vou segurar o Ctrl, quando eu quero pegar a linha inteira, eu clico no primeiro vértice que eu quero, seguro o Ctrl, clico no, digamos assim, no último vértice e o Blender tenta fazer a seleção intermediária. Marca o Sharp, ó, já tem o acabamento, faz isso na parte interna também, né, que seria o acabamento da costura da calça. Ó, já tenho o acabamento da calça dele. E o bolso traseiro que eu também fiz, o bolso traseiro basicamente é selecionar uma porção de faces, fazer uma pequena extrusão e ajustar aonde a gente precisa. E depois fazer o acabamento com o Edge Split. Claro que eu fiz aqui rapidamente, mas a ideia é realmente não perder muito tempo de vídeo com isso. Isso é um trabalho que é um exercício que requer prática e paciência, então é legal que, né, se faça isso com calma. Por exemplo, aqui também, normalmente, né, a calça, independente do estilo do personagem, enfim, normalmente a calça ela fica com uma dobrinha em algum lugar, né? Então aqui na virilha, só para fazer uma silhueta ainda um pouco mais marcada, dá para fazer a marcação da calça com Sharp. Então são pequenos detalhes, pequenos acabamentos que são interessantes da gente treinar. E aqui na calça, para não falar que eu não fiz nada diferente, aliás, esqueci de marcar aqui, eu criei com o Ctrl R, eu criei um nó de linha, um loop de vértices a mais para poder fazer torto de propósito essa parte baixa da calça aqui, como se fosse aquela sobra de tecido, né, da calça jeans, por conta do próprio peso da roupa, só para ficar aquele acabamento, assim, um leve acabamento, para dar uma silhueta mais interessante para o personagem. Então esses pequenos detalhes são interessantes de serem treinados, e daí no próximo vídeo a gente já faz a parte mais mecânica ali dos braços dele, fazer pequenos ajustes também nos braços para que a gente possa finalmente dar vida para o nosso personagem.